Meus irmãos e irmãs, há 3 semanas, essa é a terceiro domingo, que consideramos esta parte do relato que Lucas nos dá no livro de Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 9, acerca da conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos grandes, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, contribuidores, ou um dos instrumentos nas mãos de Deus mais úteis para que o reino de Deus fosse promovido nesse mundo. A condição de apóstolo, de evangelista, de pregador, de mestre, como instrumento também de inspiração para que registrasse uma parte considerável do Novo Testamento, aquele fariseu perseguidor da Igreja de Cristo, de acordo com os propósitos de Deus, acabou se tornando um dos maiores promotores da fé cristã. E esse é o terceiro domingo que nós estamos considerando, refletindo acerca desse registro que Lucas nos dá, inspirado acerca da vida, da conversão, da vocação e do início do ministério do apóstolo Paulo. Na semana retrasada, nós estivemos aqui estudando os primeiros versículos do capítulo 9, acerca da conversão de Paulo. Vimos como aquele perseguidor implacável da Igreja de Cristo foi alcançado pela graça soberana de Cristo, quando ele ali a caminho de Damasco, na estrada, teve uma revelação do próprio Senhor Jesus glorificado, e cego pela glória do Cordeiro, do Cristo, de Jesus, a quem ele perseguia, caiu por terra e foi humilhado, e ao invés de chegar como um perseguidor feroz, implacável em Damasco, ali chegou o cego, guiado pelas mãos, quase se arrastando, impotente, humilhado pelo Senhor Jesus, a quem ele tão ferozmente perseguia, respirando, bufando ameaças de morte contra a igreja do Senhor Jesus. Na semana passada, domingo passado, nós estivemos aqui estudando juntos a comissão do apóstolo Paulo. Como ele foi, vimos aqui todos os preparativos para a comissão dele, a partir do versículo 10, quando Deus aparece a Ananias, um discípulo, um crente da igreja primitiva, e é ali instruído para procurar Paulo, que estava hospedado na casa de Judas, e ali então orar por ele e ser usado ali como instrumento da graça de Deus para que Paulo recuperasse a vista e também fosse cheio do Espírito Santo e fosse recebido através do batismo como membro da igreja visível de Cristo. E nessa porção que acabamos de ler, do verso 20 até o versículo 31, onde se encerra esse relato até aqui do início da vida do apóstolo Paulo, a vida cristã do apóstolo Paulo, que a partir do verso 32, irmãos podem observar, estaremos considerando, se Deus permitir, semana que vem, Lucas desvia agora volta novamente o foco de Paulo para Pedro. Depois apenas ele retornará para Paulo, quando ele se tornará um grande missionário ali, a partir da igreja de Antioquia, formado por Barnabé, como um instrumento muito útil para a promoção do reino de Deus. Mas hoje o que nós temos diante de nós, nessa porção que nós acabamos de ler, é o relato
do início do ministério do apóstolo Paulo. Uma vez convertido pela graça soberana de Deus em Cristo e comissionado de maneira também graciosa e soberana para ser seu apóstolo e testemunhar acerca de Cristo e da sua obra para gentios, para o povo de Israel e para as autoridades, reis, príncipes, às quais ele seria levado na sua vida e teria a oportunidade de testemunhar de Cristo. Agora, Lucas registra de maneira resumida, é verdade, bem resumida, os primeiros anos do ministério do apóstolo Paulo. Quando nós comparamos esse relato que Lucas nos dá aqui com o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, lá ele fornece algumas informações que complementam a história que nós temos aqui, registrada nesse capítulo 9 do livro de Atos. No primeiro capítulo do livro da carta de Paulo aos Gálatas, ele menciona esses primeiros anos do ministério dele. A partir do verso 12, 11, ele faz também uma descrição. Alguns detalhes são difíceis da gente conciliar. É sempre bom, quando nós estamos estudando um relato histórico como esse, em Atos, termos em mente que nós temos apenas uma seleção de alguns eventos importantes, de alguns dados importantes, e Lucas, como qualquer historiador nesse sentido, porque ele foi inspirado, mas escreveu em pleno uso das suas faculdades, das suas capacidades, ele necessariamente deixa coisas de fora e menciona apenas os fatos que ele julga, ali inspirado por Deus, relevante para o seu propósito aqui no livro de Atos. Mas lá em Gálatas, nós lemos que nesse período que Paulo menciona aqui, ele passou inclusive algum tempo na Arábia, antes de ir com os discípulos em Jerusalém. Vale a pena lermos também aqui um trecho do livro da carta aos Gálatas para termos melhor o contexto todo aqui e preenchermos algumas lacunas do ponto de vista de Gálatas, né? Mas para o propósito de Lucas, ao registrar esses episódios, o texto está completo. A partir do verso 10 do capítulo 1 de Gálatas, nós lemos assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia
que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes me perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, aqui, de passagem, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, ele menciona esses primeiros anos da sua vida. Repito, às vezes é difícil conciliar um relato com o outro, porque há muita coisa aqui que nós não sabemos. Anos estão sendo descritos aqui, com menções apenas de alguns eventos, alguns episódios, e acaba sendo difícil nós entendermos exatamente aonde colocar cada evento. Por exemplo, é muito difícil saber se poderíamos entender essa ida de Paulo à Arábia aqui no final do versículo 19. Poderia ser aí, antes do versículo 20. Exatamente nessa fronteira que nós encontramos aqui. É possível que Paulo ali tivesse recebido o batismo, se fortalecido, permanecido alguns dias a Damasco e depois tivesse ido para a Arábia, onde ele provavelmente ali teve o seu seminário com Cristo, aprendendo das revelações de Cristo para a vida dele. Talvez isso não seja provável, porque o texto no verso 20 diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Poderia ser que essa viagem pudesse ser colocada no final do versículo 25, entre o versículo 25 e o versículo 26. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocaram-no num cesto, desceram-no pela muralha. E aí ele poderia ter ido para a Arábia e depois apenas Lucas omite esse fato, que não vem ao caso aqui, com seu propósito no livro de Atos, e depois ele menciona já a sua chegada em Jerusalém. Mas, de modo geral, a maioria dos intérpretes, dos bons intérpretes do livro de Atos, prefere colocar esse período de quase 3 anos, ou cerca de 3 anos, que Paulo teria passado na Arábia, aqui entre os versículos 22 e 23 do livro de Atos, do capítulo 9. Exatamente porque no versículo 23, Lucas diz: decorridos muitos dias, os judeus então deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Se assim foi, Paulo então, primeiro ali convertido, permaneceu na igreja com os irmãos ali na comunhão dos crentes em Damasco, logo então começou a pregar, e depois então ele teria ido para a Arábia, depois teria retornado, e apenas no retorno dele é que a perseguição teria aumentado para ele, e depois disso então ele teria sido livrado ali, como foi livrado através de um cesto descido pelo muro, fugindo assim de Damasco e indo para Jerusalém. Também é difícil a gente entender qual dessas viagens, dessas viagens a Jerusalém Paulo se refere. Se essa viagem que ele se refere aqui no verso 26, tendo chegado a Jerusalém, é exatamente aquela que ele mencionada lá no texto de Gálatas, onde ele teria se encontrado apenas com Pedro e Tiago. Mas o ponto em Gálatas é que Paulo não foi fruto de catequese dos apóstolos, mas Deus mesmo em Cristo se manifestou a ele, o chamou e revelou a sua vontade expressamente, diretamente, de uma maneira extraordinária ao apóstolo Paulo. Mas de um modo ou de outro, irmãos, mesmo com algumas dúvidas sobre como colocar os dados, uns eventos ou outros, parece claro que logo depois de Paulo ter sido recebido como membro da Igreja de Cristo, através do batismo, esse rito de iniciação na Igreja visível, de ter sido extraordinariamente capacitado com o Espírito Santo, através ali de Ananias, quando Ananias foi até ele, exatamente com o propósito dele ser capacitado com o Espírito Santo de Deus, Paulo imediatamente inicia o seu ministério. Eu quero convidar os irmãos para olharmos esse relato, não de maneira sequencial,
mas observarmos aqui. Esse texto, ao meu ver, pode ser resumido em 3 palavras. Pregação, perplexidade e livramento. Oposição e livramento. Perplexidade, no sentido de oposição e livramento. Tanto o primeiro período em Damasco, do verso 20 até o verso 25, quando ele praticamente fugiu de Damasco ali num cesto, como em Jerusalém, a partir do verso 26 ao verso 30, há um paralelo muito grande entre esses 2 episódios. Em ambos, Paulo prega, ensina, em ambos ele é perseguido, uma trama de morte está sendo levada a efeito, e em ambos Deus o livra de maneira graciosa das mãos dos seus inimigos. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a atividade essencial do apóstolo Paulo logo depois da sua conversão. Observem que a atividade de Paulo, ali primeiro comungando com os irmãos, se fortalecendo, mas a atividade de Paulo logo depois da sua conversão, nesse relato aqui, em todo esse trecho, é a pregação. Nós encontramos o apóstolo Paulo aqui pregando. Observe no versículo 20. E logo pregava nas sinagogas. Claro, para isso ele foi comissionado. Para isso Cristo o preparou de maneira extraordinária. Ele havia sido chamado exatamente para ser um apóstolo, um pregador e um mestre. Ele mesmo diz isso. Os irmãos podem ler, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 7, onde Paulo diz: para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele repete isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 11, aonde ele diz, vou ler o verso 10 também, e manifestado agora pela aparência do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, irmãos, a atividade essencial do apóstolo Paulo, após a sua conversão, estivemos considerando aqui, e a sua comissão, não dá para deixar de perceber, é a pregação, o ensino e a pregação do Evangelho. No versículo 27, é mencionado novamente que Paulo pregava ousadamente em nome de Jesus. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. É verdade que no original, aqui no verso 27 e no verso 18, não temos o termo clássico para pregação no grego, queristo, mas um termo apenas mais genérico que significa falar com coragem, falar com ousadia, falar com intrepidez. E falar, nesse caso, pode ser apenas uma evangelização informal, mas também pode designar pregação. Aqui foi traduzido por pregar, porque no verso 20, que eu mencionei há pouco, está lá a palavra técnica para pregação, e era exatamente isso que o apóstolo Paulo vinha fazendo. Como a referência no versículo 27 é ao que Paulo estava fazendo em Damasco, ora, é claro que esse tipo de fala ousada de Paulo se referia à pregação. Mas de uma maneira ou de outra, o que fica claro é que Paulo convertido, Paulo comissionado, batizado, ele quase que imediatamente, aquilo que vemos o apóstolo Paulo fazendo é pregando o Evangelho. Em uma das suas cartas ele diz, olha, Cristo não me chamou para batizar. Batizar fazia parte do seu ministério. Menciona algumas pessoas que ele havia batizado, mas batizar não era a essência do seu ministério.
e nem a essência do ministério de Paulo era curar ou qualquer outro tipo de atividade. Como vimos hoje pela manhã, a essência da igreja, da tarefa da igreja, é a proclamação da verdade através do ensino e do testemunho da igreja, e especialmente da pregação do evangelho. E é exatamente o que Paulo havia sido chamado para fazer, e exatamente o que ele logo começou a fazer, em obediência àquele que o havia chamado de maneira tão extraordinária na estrada de Damasco. Ele logo começou a pregar. E não apenas começou ou pregou, mas todos esses termos que eu mencionei, no versículo 20, no versículo 27, novamente no versículo 28, eles estão num tempo verbal no grego que dá e transmite a ideia, não de que simplesmente ele fez isso uma vez, mas de que essa era a sua prática cotidiana. Era uma ação costumeira, uma ação repetitiva. Paulo estava ali constantemente pregando, era isso que ele estava fazendo, ele pregava ali em várias circunstâncias. Onde ele pregava? Observem que ele pregava, versículo 20, nas sinagogas de Damasco. E é curioso, irmãos, porque ele havia ido com carta exatamente para encontrar apoio das sinagogas de Damasco para a sua cruzada contra os cristãos. E agora ele vai exatamente para a sinagoga, aonde ele teria ido conseguir apoio na sua cruzada contra a Igreja de Cristo, exatamente para fazer o contrário disso, para pregar, para anunciar a Cristo, aquelas pessoas, aqueles judeus que ali se reuniam para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para orar. E Paulo, então, logo aproveitou aqueles centros ali nas várias cidades, que eram as sinagogas, onde o povo judeu se congregava, se reunia para estudar a lei, para pregar exatamente o contrário daquilo que ele vinha fazendo até então. Pregar o quê? Observem o conteúdo. Pregar que Cristo era o Messias. No versículo 20 e no versículo 22, nós temos o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. E a essência da pregação dele, desde aqui do início do seu ministério, era exatamente pregar que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, verso 22, e que o Messias era um ser divino, a divindade de Cristo. Ele pregava que Jesus era, de fato, o Filho de Deus, afirmando que este é o Filho de Deus, e no versículo 20, demonstrando pela Escritura, com base nas várias profecias encontradas no Antigo Testamento, acerca do Messias, identificando o Messias com Jesus e anunciando e pregando que aquele a quem ele mesmo havia participado da sua morte, da sua condenação, num certo sentido, e participado e aprovado os testemunhas de Cristo, como foi o caso de Estevão, ele reconhecia agora que esse Jesus, filho de carpinteiro, que reivindicava ser o Messias, ele tinha razão. Ele era, de fato, o Messias. E havia muitas evidências no Antigo Testamento para o fato de que o Messias não seria de imediato um guerreiro triunfante, mas ele seria um servo sofredor, como de fato o Senhor Jesus Cristo foi. E é interessante, meus irmãos e irmãs, quando nós vamos já adiante ver o apóstolo Paulo falando acerca da sua pregação, ele vai exatamente dizer que esse era o seu propósito, continuou sendo o conteúdo da sua pregação. Na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 2, Paulo diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vale a pena ler a porção do verso 1 ao 4.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, essa era a sua função, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Portanto, irmãos, qual a atividade essencial do apóstolo Paulo logo após a sua conversão, comissão e batismo? Resposta: a pregação. Pregava continuamente nas sinagogas, anunciando que Cristo era de fato o Messias prometido. Esse foi o tema contínuo, constante, a essência da sua pregação, focalizando Cristo. E pregava, como o texto nos diz aqui, de maneira ousada. Ele ousadamente, final do versículo 27, pregava em nome de Jesus. E no versículo 28, pregando ousadamente em nome do Senhor. Tanto em Damasco como em Jerusalém, o que Paulo agora fazia era com ousadia, com coragem, com clareza, com intrepidez, se apresentar como testemunha de Cristo, daquele a quem ele outrora perseguia, proclamando que ele de fato era quem ele reivindicou ser e quem a igreja pregava que ele era. O Messias prometido, o Filho de Deus que veio a esse mundo para a salvação do seu povo, dos seus pecados. Isso Paulo fazia continuamente, constantemente, e fazia com ousadia, com coragem, meus irmãos. Mas, se essa era a atividade essencial de Paulo, como nós podemos perceber aqui, nesses anos iniciais da sua vida, tanto primeiro em Damasco, onde ele efetivamente começou o seu ministério, como também quando ele esteve em Jerusalém, pregando a Cristo, esse texto também nos mostra qual a reação das pessoas a essa mudança de 180 graus na vida de Saulo de Tarso e a sua pregação do Evangelho. Por parte dos judeus, essa reação pode ser descrita em termos de perplexidade. Observem o verso 21. Os judeus, quando ouviam que aquele Saulo que exterminava a igreja em Jerusalém e que tinha vindo a Damasco com autorização dos sacerdotes para trancafiar na cadeia homens e mulheres que seguissem, que invocassem o nome de Jesus, eles ficaram sem saber o que pensar. Ficaram perplexos. No versículo 22, nós vemos que eles ficaram também confusos diante da pregação e da argumentação do apóstolo Paulo, demonstrando que de fato Jesus era o Messias prometido. Diz o texto que mais e mais ele se fortalecia, mais e mais ele crescia no conhecimento das verdades de Deus e conciliava isso, passou a entender a relação disso com a palavra, com o Antigo Testamento, que ele conhecia, mas conhecia de uma maneira superficial anteriormente, porque o conhecimento dele no Antigo Testamento não estava conduzindo a Cristo. Mas agora não. Agora, coração convertido, mudado, regenerado, com os óculos do Espírito Santo, ele podia agora ler de fato e compreender todas aquelas profecias do Antigo Testamento acerca do Senhor Jesus. E ele arrazoava, na sua pregação ele argumentava e nessa argumentação ele confundia os judeus que ficavam sem saber como responder ao arrazoado, aos argumentos bíblicos que o apóstolo Paulo apresentava quando ele demonstrava que Jesus era de fato o Messias
prometido. E interessante observar, exatamente como aconteceu com Estevão, a quem Paulo perseguiu e contribuiu para a morte dele, Paulo também vai ser objeto da perseguição ali da igreja, especialmente dos helenistas também, e ele vai experimentar mais ou menos aquilo que Estevão experimentou. Lembram? Se os irmãos lembram, Estevão arrazoava também, demonstrava que Cristo era o Messias, e como os crentes helenistas, os judeus helenistas, não conseguiam vencê-lo no argumento, lançaram mão da força. E então passaram a perseguir Estevão e até levar Estevão à morte. E aqui não aconteceu coisa diferente, não. Os judeus e também os helenistas, os judeus helenistas, não podendo se sobrepor, não está isso escrito aqui, mas é a ideia, também não podendo se sobrepor à argumentação bíblica do apóstolo Paulo, eles então determinaram tramar a morte de Paulo. Observem no versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Lá em Gálatas, capítulo 1, Paulo detalha um pouco mais, que até eles convenceram autoridades que ficaram de prontidão lá no muro, esperando quando ele saísse de Jerusalém e pegá-lo para matá-lo. E também o mesmo que aconteceu em Damasco, sair de Jerusalém não, de Damasco, perdoe. E o mesmo que aconteceu em Damasco, aconteceu em Jerusalém. Essa perseguição, não houve apenas perplexidade e confusão, mas os judeus determinaram tirar a vida do apóstolo Paulo. No versículo 29, o paralelo é muito real aqui entre os dois relatos. Os primeiros anos em Damasco, os primeiros anos em Jerusalém, ali onde ele começou a pregar lá também. E aqui no verso 29, novamente, nós vimos que ele falava e discutia com os helenistas, provavelmente, talvez até o mesmo grupo daqueles helenistas com os quais Estevão também discutiu, e eles também procuravam tirar a vida do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, primeiro, pregação. O que foi que Paulo fez no início da seu ministério? Ele pregava, ele ensinava, ele testemunhava, ele ousadamente pregava a Cristo. E qual a reação por parte dos judeus? Primeiro, perplexidade, eles não podiam compreender como aquele que antes perseguia com tanto furor esse caminho, agora pregava esse caminho. E confusão, confusos, porque não podiam argumentar contra o forte argumento do apóstolo Paulo, e aí então a perseguição, a determinação de fazê-lo calar, a força, e dele experimentar aquilo que ele mesmo fez contra os cristãos. Mas o texto também nos mostra a reação da pregação do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, por parte da igreja de Jerusalém. A princípio, os discípulos em Jerusalém, quando Paulo lá chegou, desconfiaram dele, temiam. Ora, logo os crentes de Jerusalém, eles sabiam muito bem o que Paulo tinha feito com eles. Eles não conheciam apenas de ouvir falar a crueldade e a determinação daquele homem em perseguir a igreja de Cristo. Ele mesmo relata, já mencionei aqui domingo passado, retrasado, como ele era feroz na sua perseguição, prendia as pessoas, fazia com que em Jerusalém os crentes tivessem alguns levados, forçados a blasfemar, e era um perseguidor cruel. E agora esse homem chega dizendo que é um discípulo de Cristo. No entendimento deles, a princípio, isso é conversa fiada dele. Ele está querendo se infiltrar no nosso meio para então descobrir onde estamos, onde nos reunimos e lançar mais pessoas na prisão.
Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele, de fato, fosse o discípulo do Senhor Jesus. Era difícil para eles acreditar que aquele homem tão cruel, aquele perseguidor tão implacável, que eles conheciam muito bem, vários deles tinham sofrido já na mão deles, quantos ali já haviam sido presos por ele. E os próprios discípulos tiveram dificuldade em acreditar que aquele homem tivesse sido alcançado pela graça salvadora de Cristo e tivesse se transformado num pregador do Evangelho. Mas aqui surge aquela figura já conhecida nossa, aquele irmão conhecido nosso já, Barnabé. Aquele homem, aquele confortador, como o nome dele diz, aquele encorajador de almas. E ele, não sabemos exatamente por que razão, o que o levou a isso, se foi o seu caráter, a sua natureza, que o dispôs a correr risco e a crer de fato na conversão do apóstolo Paulo, por isso foi utilizado para convencer a igreja de Jerusalém que ele de fato, que a experiência de Paulo era de fato genuína e que ele não estava ali fingindo apenas ser um discípulo para causar mais males à igreja, mas de fato havia sido alcançado pela graça de Deus, ou se aconteceu dele ter relato, testemunho direto de pessoas conhecidas dele, lá de Damasco, que de fato encontraram com Barnabé e disseram: não, Barnabé, o homem se converteu mesmo, ele de fato, Cristo de fato se apareceu a ele no caminho, Ananias foi usado como instrumento da graça de Deus para a recuperação da vista dele, para que ele recebesse o Espírito Santo, para que ele fosse recebido pelo batismo como membro da Igreja de Cristo. E vou lhe dizer, lá em Damasco ele pregou com fidelidade, expôs de fato a palavra o Evangelho, pregou a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E então o fato é que, de uma maneira ou de outra, ou movido pelo seu caráter, ou porque Barnabé teve algum relato de pessoas conhecidas de Damasco, ou quem sabe Barnabé pudesse até ter ido a Damasco e ter ouvido Paulo pregar nas sinagogas lá, a Cristo. O fato é que, convencido no seu coração de que o Deus soberano havia de fato transformado aquele perseguidor implacável em um apóstolo do Senhor Jesus Cristo,